Tem uma palavra em inglês que tem 4 sentidos diferentes e que você tem que saber, que é a palavra draft. Draft. O primeiro sentido da palavra draft é rascunho. Sabe quando você vai fazer uma redação, vai fazer escrever um e-mail, sabe qualquer coisa que você vai escrever e você faz um rascunho primeiro? Pois é, esse rascunho a gente chama de draft. I finished the first draft of my essay. Eu terminei o primeiro rascunho do meu artigo. I finished the first draft. O primeiro rascunho of my essay, do meu artigo. Essay é artigo, ou tem gente que... Eu já vi traduzido como ensaio, mas será que tá certo? Ensaio. Eu prefiro traduzir como essay, né? Um artigo que você faz lá pro trabalho da faculdade. Enfim, importante entender a frase, né? Tá certo essa tradução como artigo, ok? Então, a frase inteira. I finished the first draft of my essay. Eu terminei o primeiro rascunho, the first draft of my essay, do meu artigo. He saved the draft on his computer. Ele salvou o rascunho em seu computador. He saved the draft. Ele salvou o rascunho, né? Um documento ali que você escreveu e era só o rascunho, aí salvou no computador. He saved the draft. Ele salvou o rascunho on his computer, em seu computador ou no computador dele. Agora, draft como rascunho é apenas o primeiro sentido da palavra draft. O segundo sentido da palavra draft, muito usado aqui nos Estados Unidos, é alistamento militar. Quando você é chamado para ir para o exército ali, você chega ali, não sei que idade que é, 18 anos, eu nem sei qual é a idade, mas draft também é o recrutamento ou o alistamento militar. Por exemplo, they avoided the draft by going to college. Eles evitaram o alistamento militar indo para a faculdade. They avoided the draft. Avoided é evitaram. Então, they avoided the draft é eles evitaram o alistamento ou o recrutamento militar by going to college, significa indo para a faculdade ou indo para a universidade. Ou seja, foram para a universidade e aí por causa disso não precisaram ir para o exército. Evitaram o draft, que é o alistamento ou recrutamento militar. Outro exemplo, draft registration is mandatory. O registro no alistamento militar é obrigatório ou mandatório. Registration, obviamente, é o registro, né? Então, draft registration é o registro no alistamento ou recrutamento militar is mandatory, é obrigatório ou mandatório. E a gente também pode usar draft com esse sentido de alistamento militar como um verbo. Por exemplo, se eu falar assim, he was drafted during the war. Ele foi recrutado durante a guerra. Aqui o draft não é o alistamento militar, mas é o ser recrutado, é o recrutar, né? É o ato, é o verbo. Então, e tá no passado aqui. Então, draft, em vez de recrutar, é recrutado. He was drafted. Ele foi recrutado. Ele foi chamado para o exército during the war. He was drafted during the war. Ele foi recrutado durante a guerra. Então, primeiro sentido de draft, rascunho. Segundo sentido de draft, alistamento militar. Lembrando que pode ser tanto o alistamento militar quanto o verbo recrutar para o alistamento militar. Vamos agora para o terceiro sentido de draft. Terceiro sentido da palavra draft. Draft pode significar uma corrente de ar. Sabe quando você abre a janela da casa e entra um vento assim, né? Aquele vento que entra, aquela corrente de ar? Pois isso também se chama draft. There's a draft coming from the window. Tem uma corrente de ar vindo da janela. Em português a gente falaria, tem um vento vindo. Dá para traduzir assim, tem um vento vindo da janela, né? There's a draft coming from the window. Tem uma corrente de ar ou tem um vento vindo da janela. Só um detalhe aqui que eu sei que muita gente vai falar. Ah, Mayra, eu aprendi no curso de inglês que a palavra vento é wind. Wind. Sim, wind é vento. Mas aqui a gente não está falando do vento como, sabe assim, o vento. Aqui a gente está falando de uma corrente de ar, sabe? Aquela corrente de ar. Essa corrente de ar a gente chama de draft. Por isso que a gente fala, there's a draft coming from the window. Tem uma corrente de ar, ou tem... É que em português a gente fala a mesma coisa, tudo é vento em português. Mas em inglês tem wind, que é o vento, e tem o draft, que é uma corrente de ar. Então, quando tu abre a janela e entra um vento, em inglês a gente fala, there's a draft, né, coming from the window. Tem uma corrente de ar, ou um vento, vindo da janela. I can feel a draft from the chimney. Eu consigo sentir uma corrente de ar da chaminé. Então, você tem uma lareira em casa, tem a chaminé e está entrando um vento, você está sentindo esse vento, você pode falar, I can feel a draft
from the chimney. Eu consigo sentir um vento, uma corrente de ar, um draft from the chimney, da chaminé. Detalhe importante aqui, não tem nada a ver com draft, mas a palavra chaminé, olha como é que ela é escrita. Muita gente vai olhar e vai pensar assim, é chimney, né? Porque é o jeito que escreve, né? Chimney, mas a pronúncia é chimney, 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 com ni no final. Chimney. Frase inteira de novo. I can feel a draft from the chimney. Eu consigo sentir um draft, um vento, uma corrente de ar from the chimney, da chaminé. Não é from the chimney, não. Chimney, chaminé. E por fim, o quarto e último sentido de draft, e o sentido mais importante de todos, é quando você vai no restaurante, no bar, no boteco, você quer tomar um chopp. Como é que você fala chopp em inglês? Você fala draft beer, chopp. Beer é cerveja, aquela que vem na lata, na garrafa. Agora o chopp, que vem do barrilzão, né? É draft beer. Muito importante essa palavra quando você vir para os Estados Unidos. Então, beer, cerveja. Draft beer, chopp. Inclusive, sempre que eu adoro chopp, então sempre que eu vou no restaurante, o garçom vem e eu pergunto, do you have draft beer? Né? Você tem chopp? Do you have draft beer? Você tem chopp? Normalmente tem tem chopp assim, tem chopp assado. Essa, inclusive, frase muito útil, sobrevivência nos Estados Unidos, para sobreviver precisa dessa frase. Do you have draft beer? Você tem chopp? Agora, o mais interessante da palavra draft, quando a gente está falando de chopp, né, draft beer, e quando a gente está falando de corrente de ar, né, abriu a porta, entrou um draft, entrou um vento, entrou uma corrente de ar, nesses dois contextos, tá? Nos Estados Unidos, no inglês americano, a palavra draft é escrita assim, ó, como a gente aprende no vídeo. Draft, draft. No inglês britânico, lá na Inglaterra, essa mesma palavra é escrita assim, ó, desse jeito aqui. E se você olhar desse jeito aqui, parece estranho, né? Parece que você fala draught, draught. Mas não, a pronúncia é a mesma. Draft. Lembrando, quando a gente está falando do chopp e falando da corrente de ar. Aí elas são escritas diferente. Draft, com FT, assim, que a gente aprendeu, ela é escrita nos Estados Unidos. Draught, mas não fala draught, tá? É draft, a mesma pronúncia. Ela é escrita assim na Inglaterra. Lembrando, só no caso da gente estar falando de chopp e de corrente de ar. Então, por exemplo, chopp nos Estados Unidos, coloco de novo na tela, draft beer, chopp. Se você for na Inglaterra e for olhar o cardápio lá, e vai estar lá chopp, vai estar escrito draft beer, mesma pronúncia, só que vai estar escrita desse jeito aqui, tá? Então cuidado, essa palavra aqui confunde a pronúncia de muita gente, que a pessoa olha e pensa que é draught, não, mas é draft também, só que é a escrita britânica dessa mesma palavra aqui, draft. E claro que eu tô falando que a pronúncia é igual, mas tem a diferença de sotaque. Lembrando que tem a pronúncia e tem o sotaque. Pronúncia e sotaque não é exatamente a mesma coisa. Pronúncia é como você fala as palavras, sotaque é a variação regional, que nem no Brasil, o pessoal do Rio Grande do Sul tem um sotaque, o pessoal do Rio de Janeiro tem outro sotaque, o pessoal do norte do Brasil tem outro sotaque. Então, todas as pessoas pronunciam as palavras corretamente, mas tem essa diferença regional. Então, essas duas palavras, de novo aqui, draft e draft, escrita americana e escrita britânica, elas são teoricamente pronunciadas draft. Mas, claro, que tem aquela diferença nos Estados Unidos, do sotaque, né? Nos Estados Unidos vai ser mais draft, na Inglaterra vai ser mais draft. Eles não falam esse né? Draft, vai ser mais draft. Então vai ter a diferença do sotaque. Mas, na teoria, né, no que são palavras com o mesmo sentido, escritas de maneira diferentes, mas pronunciadas da mesma maneira, com a única diferença que tem um sotaque ali diferente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Agora, quando você não está falando nem de chopp, nem de corrente de ar, quando você está falando de draft com sentido de rascunho, por exemplo, aí vai ser draft, escrito com FT, da mesma maneira nos Estados Unidos e na Inglaterra. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça, como sempre, né, de dar um like no vídeo e também seguir aqui o nosso canal no YouTube, caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube. Não esqueça de seguir o canal, que a gente sempre está publicando novos vídeos. E se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, no Facebook, em algum outro lugar, nos siga lá também. Tá vendo no Instagram? Então segue a gente no Instagram. Tá vendo no Facebook? Segue no Facebook. Tá vendo no, sei lá onde, LinkedIn, TikTok. Hoje em dia tem 1 milhão de rede social. Independente de onde você tá vendo. Dá um like no vídeo e segue a gente, porque a gente está sempre, né, todo dia aí de segunda a sexta, estou publicando novos vídeos sobre, com dicas e como aprender inglês e tudo mais. Então dá um like, segue o canal, Instagram, etc. E a gente se vê no próximo vídeo.